Vamos conhecer os planos do novo presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos, que assumiu, já está em ação e conversa aqui com os telespectadores. Presidente, o que vai marcar a sua gestão? Qual o senhor crê que seja a sua missão nesse trabalho? Bom dia, obrigado pelo espaço, Vili. A nossa missão, o nosso planejamento, ele vem de encontro a uma demanda que ao longo do tempo foi se criando a necessidade de fazer com que a FIEP voltasse mais ao interior, se regionalizasse. A federação tem várias ferramentas, para poder fazer o seu propósito ser cumprido, que o nosso propósito é ter uma política industrial no estado que chegue às regiões de forma muito contundente, de forma muito proativa. Nós temos ferramentas como o SESI e Senai, e isso ao longo do tempo deixou de ter um equilíbrio. Então nós precisamos fazer com que a FIEP volte a ter uma expressividade muito grande no estado todo, porque até a industrialização do estado é uma industrialização mais recente. Então nós precisamos fazer com que a FIEP esteja e que essas ferramentas acompanhem a federação neste propósito. O pedágio, que é uma grande discussão desse momento, o último leilão, aliás, surpreendeu porque o desconto foi só simbólico, favorecendo as empresas. Alguma decepção do setor produtivo com a forma como o pedágio está sendo levado no Paraná? Não, na verdade o setor produtivo acompanhou e colaborou para que o modelo ele fosse um modelo que não levasse recurso ao governo federal, falando de outorga, e que não tivesse uma curva de aporte muito expressiva que proibisse ou que inibisse o desconto ao usuário. Isso é modelo. Porém, ao longo do tempo, a gente percebe que as concessões deixaram de ser produtos de empreiteiras, construtoras de obras, para ser produtos de fundos de investimento. Então, o momento da economia é um momento distinto. Então, nós temos hoje uma taxa Selic comparada à taxa interna de retorno da concessão, que não traz muita atratividade na concessão nesse momento. Outra coisa que aconteceu é que se expandiu muito a malha. Então, uma ansiedade de toda a população em ter mais obras, em ter infraestrutura, fez com que o pacote de quilometragem aumentasse muito, e isso num período muito curto de tempo. Muita obra em pouco tempo. Isso aumentou muito a tarifa. Então, nós perdemos lá uma gordura, vamos dizer, daquele anel que tinha as 27 praças, que poderia ter um desconto bem expressivo, para ter, na verdade, um preenchimento daquela gordura na expansão da malha. E o momento devido à taxa interna de retorno, comparado à Selic do momento, faz com que não tenha tanta atratividade. Mas nós esperamos que conseguimos ter, ao longo do tempo, mais empresas interessadas nas concessões. Para o interior, principalmente. De Curitiba já é um problema chegar até Paranaguá, a estrada está sempre parada, isso tem se agravado por questões climáticas e questões também de aumento do movimento. E para o interior esse problema é muito maior, nós sabemos que grande parte do interior do Paraná não tem nem duplicação. De que forma o governo deveria agir? Nós temos uma visão, quando se fala da indústria, talvez um pouco diferente de outros setores, em eixos de corredores de exportação, chegando ao porto, então de Foz ao porto, de Maringá, Londrina ao porto, do sudoeste ao porto. A nossa preocupação sempre é essa percepção da capacidade de escoamento. O que nós entendemos é que há uma boa vontade do governo, é difícil, Vili, os governos colocarem como pauta prioritária a infraestrutura. Este governo coloca. Se ele conseguir colocar 10%, 20%, 30% do seu plano em pé, nós temos que apoiar. Não é uma pauta fácil. A infraestrutura sempre é demandada. Agora, é claro que colocar toda a responsabilidade da ampliação da malha em cima da concessão é o que nos preocupa. Nós temos que ter, sim, algo que o Estado se encarregue de fazer e a União também. O Estado deveria complementar o que não está contemplado dentro do pedágio que foi estabelecido. Quer dizer, o Estado não pode se afastar dessa missão com relação ao interior. A concessão é um anel estratégico, são as vias, os eixos de escoamento estratégico, e essas veias que chegam na concessão, elas têm que ser de responsabilidade ou do Estado ou da União. E mais problemática ainda está a situação das ferrovias. Nós estamos aí com ferrovias do século XIX, traçados antiquados. Há alguma expectativa do governo atual, principalmente aqui do próprio Paraná, de levar isso adiante junto ao governo federal? Nós entendemos que a nova Ferroeste é um complemento e é um exemplo disso.
O problema de mobilidade, quando se fala de cargas, a ferrovia é uma solução sempre desejada, porém a mudança da característica da carga ultimamente faz com que a gente olhe a ferrovia de uma forma um pouco diferente. Antes nós usávamos a ferrovia para escoar grãos e hoje nós usamos para escoar proteína. Então lá em alguns locais no interior já se necessita buscar grãos de outras regiões para transformar em proteína. Porém, nós temos uma dura verdade com as ferrovias que num raio de ação de menos de 500 quilômetros, o rodoviário é muito competitivo, então coloca em xeque sempre a eficiência de custo logístico. O ferroviário é muito parecido com o rodoviário. O que nós precisamos é constância de contratos e não ficar dependendo de sazonalidades de safra que interferem diretamente no escoamento ao porto. Dos setores paranaenses, o que está numa situação mais emergencial agora é o setor leiteiro, porque o governo federal, para se precaver contra o aumento de preços no inverno, acabou trazendo produtos importados e hoje há uma movimentação dramática dos produtores com medo e gente pensando em deixar o pasto e plantar soja ou outra cultura. Sempre nós entendemos que os governos são protecionistas, mas sempre cuidando da sua capacidade interna de poder gerar riqueza. É a primeira vez que nós vemos um governo fazer um caminho inverso, ter um protecionismo a uma produção que não é interna. Isso já gera uma estranheza enorme. Nós temos na cadeia da industrialização do Estado, Vili, o setor de alimentos ele é o mais latente. Nós percebemos que, diferente de outros estados, nós somos exportadores de alimentos, nós transformamos matéria-prima como leite em valor agregado. Isso nos preocupa muito, porque não vai afetar só a cadeia leiteira, o produtor de leite em si, mas vai afetar todo o valor agregado bruto que nós temos em cima da transformação de leite em valor agregado em alimentos elaborados. Isso é preocupante. O aumento da alíquota do ICMS, como a FIEP está acompanhando esse tema? A entidade, por si, por propósito, por existência, ela não pode concordar com nenhum tipo de aumento de tributo. Nós sempre temos preocupação, mas acompanhamos com muita preocupação, inclusive que veio pautas também de tributações, não só de ICMS, mas também em cima do agro, que é fonte de insumo para a nossa indústria de alimentos, buscando resolver problemas de logística. E a logística ela tem que ser resolvida, nós precisamos de logística, mas não criando mais tributos. Então nós, por necessidade e por essência, nós somos contra qualquer aumento de tributo. A FIEP pretende ser realmente uma porta-voz de tantas aflições que há nos setores produtivos do Paraná e que muitas vezes esses lamentos, essas reivindicações não chegam até a capital? Sim, mas com uma reflexão um pouquinho mais de proposição. Em que sentido, Vili? Nós não temos só lamúrias ao governo, nós temos um caminho enorme de se aproximar dos municípios e mostrar que a política industrial do município interfere tanto quanto a do Estado. Nós temos hoje prefeitos e prefeituras que têm planos diretores que inibem a permanência ou a vinda de novas indústrias. Então aquilo que é temático, que favorece o domicílio industrial, é a nossa missão em melhorar, porque o Estado, quando industrializado, muitas vezes o mercado da indústria não está no Estado, está em outro Estado, em outro país. Então a busca, na verdade, da atratividade é que ele tem o domicílio industrial aqui. E isso é uma política industrial fácil de entender. Energia, mão de obra, que é empregabilidade, tributos, burocracia. O conjunto de ações que dão interesse à indústria ficar é aquilo que nós vamos pautar de forma propositiva. E o relacionamento com o governo do Estado? Já tivemos etapas em outros tempos que a FIEP tinha uma sintonia praticamente com o governo, não tinha um questionamento. Ela pode ganhar essa força para ser uma voz que indique possíveis falhas, possíveis caminhos? A nossa forma assertiva de se comunicar, nós temos que construir e achar os caminhos. Porém, nós temos que deixar claro que a nossa independência faz bem ao governo. Um contraponto razoável, da forma correta, ele ajuda, ele melhora, ele amplia a sensibilidade do governo, inclusive de melhorar políticas públicas. Ter uma entidade do tamanho da federação e não achar o caminho correto de colaborar também é um equívoco.
Algum recado final, alguma síntese do que é o seu pensamento hoje para a FIEP? Com que FIEP você e o grupo que está agregado e os que votaram está sonhando? Nosso propósito, Vili, é demonstrar como o Estado é um Estado vocacionado. Nós temos características que nos favorecem, nós somos a quarta força industrial do país e queremos vestir a camisa do Estado mostrando que, em algum momento, um exemplo, a reforma tributária, deixar de fazer o olhar ao parque fabril, mas ao consumo, que é a mudança da forma de tributação, e alguém perder o interesse pelo parque fabril, mostrar que é um equívoco. Nós teremos que fazer uma conscientização muito forte da importância da indústria e de como ela favorece a distribuição de renda. A nossa missão é vestir a camisa do Paraná. Nossa missão é fazer o Estado do Paraná ser uma força industrial maior do que já é. Presidente Edson Vasconcelos, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado.